Olá, eu sou a Samara Krause e sejam bem-vindos ao canal Teofili. Hoje eu trago para vocês a resenha do livro Os Quatro Amores, do C.S. Lewis. Eu tenho aqui uma edição da Thomas Nelson, mas você também encontra umas edições mais antigas. Eu não lembro agora qual é a editora, se eu não me engano é a Martins Fontes. Uma coleção que tem o próprio Lewis na capa. E é uma edição muito boa, inclusive é melhor do que essa da Thomas Nelson. Não só pela própria qualidade da edição, mas pela editora que não apoia causas controversas, como a Thomas Nelson e o grupo HarperCollins têm feito, né? Eu não vou me esquecer da Thomas Nelson tendo uma tradutora marxista e convidando o Ed Renekiewicz, que diz que a Bíblia deve ser atualizada, né? A Thomas Nelson faz parte do grupo HarperCollins aqui no Brasil. E eu particularmente não sou grande fã, apesar de admitir que eles têm ótimos títulos e que a edição é sim bem feita, tá? Não é que eu esteja criticando a qualidade da edição da Thomas Nelson, é só que a tradução da edição mais antiga eu achei ela melhor em algumas frases. Aqui em casa a gente tem o outro também, eu acabei não pegando para o vídeo, nem vou procurar agora, mas eu particularmente gosto mais da outra. Eu não li na outra, foi meu marido que leu, Disney, mas eu comparei algumas frases e achei melhor. E esse livro não foi traduzido pela marxista, tá? Só pra deixar claro. É uma capa bem bonita, é uma coleção bonita essa, capa dura, a coleção do Lewis todinho, a gente tem vários aqui. Mas deixando a edição de lado um pouco, vamos falar sobre o livro. Os Quatro Amores é um livro no qual o Lewis vai abordar a afeição, a amizade, eros e caridade. Então ele vai partir da divisão da filosofia grega, só que ele vai trazer uma abordagem cristianizada. Inclusive me lembra muito Agostinho quando ele fala dos amores desordenados. Ele, Agostinho no caso, não Lewis. É Agostinho que fala dos amores desordenados. E Lewis, que leu Agostinho, certamente se baseou nisso. Apesar de não mencionar aqui. Ele menciona Agostinho para outra coisa depois lá no final, que eu até discordei um pouco da abordagem dele. Mas o Lewis tem essa mania de não dar muitas fontes, né? Ele não dá referências. Ele não diz que, é tal conceito eu peguei de tal livro. É uma coisa meio generalizada. Mas tudo bem. Eu gosto muito dele de qualquer forma. Esse livro é um prato cheio para quem ama literatura inglesa, se a pessoa estiver disposta a pesquisar bastante, porque tem alguns nomes que são um pouco desconhecidos, mas que vale muito a pena pesquisar e anotar. O meu livro tá cheio de post-it sobre coisas não só de literatura inglesa, mas de acontecimentos de Roma, de literatura romana que ele menciona aqui. É um livro muito rico se você estiver disposto a procurar. Uma coisa que na tradução me incomodou um pouco é que eu acho que o tradutor ou a tradutora, nem cheguei a ver aqui, não pesquisou muito bem algumas coisas. Menciona o Dr. Stopes, que na verdade é uma doutora, a Mary Stopes, ou Marie Stopes, nem lembro agora, que foi uma eugenista, feminista. Ela é tipo a Margaret Sanger da Inglaterra. O pessoal conhece mais a Margaret Sanger, pelo menos quem é mais ligado na Ana Campanholo, nesses debates de feminismo, porque ela foi a fundadora do Planned Parenthood, e a Stopes é fundadora das clínicas Stopes, que tem a mesma função da Planned Parenthood, só que é mais popular no Reino Unido. Então ela era terrível nesses estudos, especialmente de eugenia, né? E ele também fala do Freud, de outros nomes que estudaram bastante sobre sexualidade e sobre temas relacionados, de certa forma, ao amor, só que de uma perspectiva pervertida, né? Então mostra que ele estava muito ligado nesses temas que a gente acha que são contemporâneos, mas, aliás, que surgiram na contemporaneidade, mas que são bem mais antigos. Na época de Lewis, esses problemas estavam ali começando a se enraizar. Agora a gente está vendo os frutos desastrosos dessas teorias. Mas então Lewis estava bem por dentro de tudo que estava acontecendo ali na intelectualidade europeia. E inclusive porque a gente sabe que a Segunda Guerra ela teve muito fundamento do darwinismo social, dessas teorias eugenistas.
E então eles ali já estavam vendo algumas consequências, mas não tão drásticas quanto a que a gente tá vendo agora, né? Eu digo não tão drásticas em relação a mudança do cotidiano das pessoas, tá? Claro que eu sei que o nazismo teve consequências pra lá de drásticas, não é nesse sentido que eu tô falando, mas no sentido ideológico. Na página 12, Lewis fala: a realidade é mais complicada do que eu presumia. Isso lembra o pensamento de Chesterton também, né? Ele menciona Chesterton, inclusive. Ele menciona Dickens, Keats, várias coisas bem interessantes da literatura inglesa. E na página 14 ele comenta que a saúde espiritual de uma pessoa é exatamente proporcional ao seu amor por Deus. Então ele vai explicar sobre cada tipo de amor, mas vai ter como perspectiva geral a questão religiosa, né? O amor a Deus, que a gente ama porque Deus nos capacitou a amar. Ele vai falar do que é amor necessidade, do que não é. Ele vai descrever várias coisas relacionando com a cultura, com a literatura. Ele traz várias perspectivas. E ele menciona aqui um livro, que é o Imitação de Cristo. Tem uma mini resenha desse livro lá no meu Insta, eu vou deixar o link aqui. Não no meu Insta pessoal, no Insta do blog, que às vezes eu posto resenhas um pouco mais rápidas, que eu acabo não fazendo vídeo aqui. E é um livro muito bom, eu usei como devocional. É um livro teoricamente católico, mas é de uma época que ainda não tinha protestantismo, né? Mas isso não vem ao caso. E é um livro muito profundo, que fala sobre a gente ter como perspectiva a companhia de Deus na nossa vida, mais especificamente na figura de Jesus. Ele faz muito a gente olhar para o sacrifício, faz muito a gente olhar para a ceia. É um livro muito profundo e isso recomendo. Inclusive, eu dei uma pausa na leitura de Os Quatro Amores para ler Imitação de Cristo, mas daí eu resolvi usar como devocional e fiquei lendo os dois mais ou menos ao mesmo tempo. Mas é interessante ler em conjunto porque Imitação de Cristo inspirou muito o Lewis, então ele vai iluminar a leitura de Os Quatro Amores. Na página 49, o Lewis fala: gritamos o nome de Cristo, mas cultuamos o falso deus Moloque. Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E é muito comum a gente ver as pessoas falando sobre Deus, até sobre Jesus, mas não conhecem o que realmente a Bíblia diz. Tem uma noção muito vaga. Eu e Jasniel, a gente escreveu um texto mais ou menos sobre isso, que se chama Cristianismo Açucarado. Tá no meu blog, eu vou deixar o link aqui linkado também. Tem muita gente que fala, ah, mas Jesus pregava o amor, mas essa pessoa nem sabe realmente o que é amor. Às vezes a gente tem uma visão muito vaga, muito generalizada, e a gente pensa só na parte exterior, só na coisa mais bonitinha, sem levar em conta todos os problemas que envolvem o amor. E às vezes a gente deifica o amor. Então, ao invés de Deus ser amor, o amor passa a ser um Deus. E Lewis fala sobre como isso é demoníaco. Ele ressalta isso não só aqui, mas especialmente em Cartas de um Diabo, que ele mostra sobre como tem coisas que parecem boas, mas que a forma que a gente lida com elas é demoníaca. Então a gente tem que conhecer bem as coisas antes de se envolver, antes de... Aliás, a gente não deve nunca deificar uma coisa, mas antes da gente dar tanto apoio, prestar tanto culto a determinada coisa, a gente tem que conhecer bem aquele conceito e não só propagar por achar que é bonito. Ah, é muito bonito, é muito fácil falar de amor, mas o que é realmente o amor? E isso é uma coisa que ele vai abordar bastante aqui, que o amor não deve ser considerado como um valor por si mesmo, que tudo tem que estar tendo como base a glória de Deus, e que isso que deve direcionar a nossa vida e não simplesmente o amor em si. Na página 100, ele fala sobre amizade. Eu lembro que eu li essa frase quando eu estava no ensino médio ainda e eu gostei muito. E até hoje ela é um exemplo para mim, não só pela amizade, mas por causa da filosofia, que é uma coisa que eu amo, eu sou formada em filosofia. E ele diz: a amizade é desnecessária, assim como a filosofia, a arte e o próprio universo, pois Deus não tinha necessidade de criá-lo. Não tem nenhum valor para a sobrevivência. Entretanto, é uma dessas coisas que dão valor à sobrevivência. Então, a filosofia, assim como a arte, ela é bela não pelo valor utilitário dela,
mas pela essência que ela dá à nossa vida. Então, ela leva a gente à reflexão, a refletir sobre Deus, por exemplo. A arte, a contemplação da beleza, faz a gente pensar em coisas elevadas, em coisas mais que estão além do que o nosso próprio mundo pode oferecer pra gente. E esse sentimento é aquela perspectiva de um elo perdido com o sublime, com o sobrenatural, com o próprio Deus, aquilo que a gente perdeu no Éden, mas que a gente tem registrado na nossa mente, na nossa constituição. O nosso ser, ele deseja algo maior, mais sublime. E a arte e a filosofia, elas direcionam a gente para isso também. E a amizade, Liz fala sobre como é importante, como isso dá um motivo, um significado para nossa vida, porque a gente tem amizade com pessoas que pensam como a gente, mas não 100% igual. Então, são pessoas que a gente compartilha uma cosmovisão, a gente compartilha uma verdade, mas que vão iluminar a gente sobre determinados pontos, ou a gente vai iluminar essa pessoa sobre determinados pontos. A gente pode conversar, pode discordar, debater, mas sempre em uma perspectiva positiva, porque a gente sempre vai crescer em conjunto. Agora, é claro que tem que ver qual que é o tipo de amizade. Tem amizade que é mais por necessidade, por interesse. Ele tem uma perspectiva parecida com Aristóteles também, quando fala desses temas. O que é uma coisa bem realista, porque a gente não pode negar que não é toda relação da gente que vai ser profunda. E que não é obrigado que seja. Pra gente conviver bem com uma pessoa, ou até ter amizade mesmo com ela, não é preciso sempre ser uma coisa profunda. Às vezes a gente age por interesse, ou tem uma relação superficial com a pessoa, não vai discutir sobre metafísica com a pessoa, não vai discutir sobre política com a pessoa. Depende muito do quanto que você tem intimidade, do quanto que você confia, do quão parecido vocês são, ou do quão disposto você tá a mudar algum ponto de vista seu junto com aquela pessoa. Mas seja como for, é uma coisa bela e é uma coisa importante também. Na página 142, ele vai falar que o marido é o cabeça da esposa quando ele é para ela o que Cristo é para a igreja. Pois a igreja não tem qualquer beleza a não ser aquela que o noivo lhe dá, e ele não a encontra bela, mas a faz ficar assim. E isso é uma coisa que hoje em dia é bem polêmica. Nós vivemos numa sociedade que já foi dominada pelo feminismo até sem perceber. Tem mulheres que não se identificam como feministas, mas que estão vivendo com base em pressupostos feministas. Por exemplo, construir primeiro a carreira e não priorizar a família. O homem não pode mandar em você, mesmo que seja seu marido. Isso por causa de uma má compreensão do que realmente é submissão. Mas para vocês entenderem melhor, eu vou deixar aqui linkado o vídeo de o que Deus diz sobre as mulheres. Não vou entrar nesse tema aqui, que não é o caso, mas as pessoas não entendem bem o que é submissão, acham que é obedecer cegamente e tal. E não é isso. Então, a gente perdeu um pouco da noção dos papéis de gênero. E essa fala de Lewis aqui, falando sobre o amor especificamente, me lembra o que ele fala em Cristianismo Puro e Simples sobre os papéis de gênero. Então ele fala que a mulher é aquela que domina, que tem a liderança na casa, porque é do instinto feminino, é a mulher que engravida, é a mulher que tem que ficar no lar até por questões biológicas, que hoje em dia não são tão acentuadas como antes, mas que antes eram bem acentuadas. E o homem, ele representa o mundo externo. Então o homem é aquele que vai estar negociando, que vai estar fora. E claro que adaptações podem e devem ser feitas ao longo da história. Mulher sempre trabalhou, mas em determinadas condições. Homem também cuidava do lar, ainda hoje cuida, em determinadas condições. A divisão dos papéis depende de uma série de fatores. O problema é que, hoje em dia, ao invés de tratar algumas exceções ou de reconsiderar alguns pontos que eram questões históricas pontuais, querem subverter não os acessórios, mas a essência dos papéis. E isso não pode ser subvertido. E Lewis menciona isso aqui, e como eu falei antes, era uma época que já estavam plantando as sementes de algumas coisas que hoje em dia a gente vê as consequências ideológicas de como lidar com os papéis de gênero.
E muito disso tem a ver com o darwinismo social, né? Começa com o darwinismo e disso passa para uma perspectiva mais cultural e social. Ele comenta aqui sobre o George Bernard Shaw, que é um autor britânico, era amigo de Chesterton, inclusive, só que é completamente oposto a ele, era bem esquerdista. E com base em Darwin, ele vai falar muito sobre como o amor, na verdade, não é romantizado como a gente acredita, mas que tem uma perspectiva mais evolutiva. E ele fala então que é uma força vital ou apetite evolutivo que tem a ver com a perfeição futura da espécie. E Lewis tem uma boa frase aqui que ele comenta que, só para contextualizar mais, né, a futura perfeição da espécie tem muito a ver com Nietzsche falando do super-homem e de todas essas teorias, não só de Nietzsche, mas de outros que falam sobre como tirar as amarras morais da sociedade cristã vai fazer com que a sociedade avance para um nível de perfeição onde o homem realmente vai ser glorificado e não vai ser uma criatura de um Deus. Então, com base nisso, aqui Shaw comenta sobre a perfeição da espécie e Lewis responde assim: todos os retratos do super-homem oferecidos até agora são tão pouco atraentes que seria melhor fazer logo o voto de celibato para evitar o risco de concebê-lo. E essa fala tem muito a ver com a construção de utopias, né? A gente pode tirar a perspectiva humana e colocar uma perspectiva de Estado, por exemplo. Um Estado perfeito que vai resolver todos os problemas. Mas quando tentam realizar isso, como na Revolução Francesa ou na Revolução Russa, termina num banho de sangue. Então, essa perfeição do homem, seja no homem individual ou seja uma perspectiva coletiva, sempre dá errado. Quando ele começa a falar da caridade, ele fala muito sobre a questão da graça, de como Deus que possibilita que a gente ame. E que também a gente tem que amar tendo como base o eterno. A gente tem que pensar no que é eterno. Pensar nas coisas do alto, como Paulo fala em Colossenses 3, que é uma passagem que eu gosto muito, que inclusive tem texto no meu blog sobre isso também. Foi o primeiro texto do blog, foi meio que o meu discurso de formatura no culto de ação de graças que teve com a família. E eu acho que esse texto tem uma perspectiva bem filosófica, e eu comento um pouco sobre ele, vou deixar aqui para vocês lerem. E tem uma frase muito famosa dele na página seguinte, na página 163, que diz: o simples fato de se amar é uma vulnerabilidade. Na outra versão tá mais bonito, se eu não me engano, diz amar é ser vulnerável e não é uma vulnerabilidade. Então ficou mais bonito da outra forma. Eu falei página seguinte porque eu ia ler uma coisa que eu esqueci, tá? Mas desconsidere. Na página 163, Lewis diz: o simples fato de amar é uma vulnerabilidade, que é uma frase bem famosa dele, mas que na outra tradução ela tá mais bonita. Ao invés de dizer amar é uma vulnerabilidade, diz: o simples fato de amar é ser vulnerável. Eu acho que particularmente, estilisticamente ficou melhor a outra tradução. Na página 178, ele fala: estão recebendo caridade, falando das pessoas, estão recebendo a caridade e não são amados porque são amáveis, mas porque o amor de Deus está naqueles que os amam. Mais uma vez, como eu falei antes, ele sempre coloca como perspectiva geral de todos os amores vão apontar para uma coisa, que é o amor de Deus. Então, Deus nos permite amar das mais diversas formas. E as formas erradas dos nossos amores, elas também estão apontando para uma coisa maior, mais completa, e mostram o nosso pecado, a nossa necessidade de um Salvador. Na página 183, tem outra frase muito famosa do Lewis, que é: tudo que não é eterno está eternamente ultrapassado. Como eu comentei antes, ele sempre diz que a gente tem que ter essa perspectiva da eternidade, a gente tem que construir nossa vida pensando na vida futura, na eternidade, nas coisas que realmente valem a pena, porque as coisas desse mundo são passageiras. Então a gente deve ter como foco
a vida eterna. Isso é uma coisa que Lewis ressalta muito nesse livro. Não vou dizer que é um dos meus livros favoritos de Lewis, mas realmente é um livro muito bom e que vale muito a pena ler. Eu disse que não é um dos meus favoritos porque eu tive algumas pequenas críticas, nada demais também, coisas bem irrelevantes. Eu fiquei um pouco irritada, digamos, na leitura por causa das pesquisas que tive que fazer, porque Lewis fala como se ele estivesse pressupondo que você sabe aquilo. Só que, por outro lado, isso é uma coisa boa de Lewis, assim, porque não é bem que é uma coisa boa dele, mas é que ele tá dizendo que se você quer ter um certo nível de conhecimento, você não pode esperar que as coisas sejam dadas tão facilmente para você. Então, você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que se preparar. E outra coisa também, especialmente nas coisas que ele comenta sobre literatura romana, história romana, apontam para a grande falha do ensino, porque hoje em dia a gente não tem grande conhecimento dessas coisas, mas antigamente isso estava sendo ensinado nas escolas. Então hoje em dia a gente tem um amplo acesso à escola, mas sem um conhecimento considerável para ser transmitido ali. Isso faz com que as pessoas tenham pouca estrutura para um debate, por exemplo, porque essas coisas que aconteceram em Roma, ou a literatura romana, a própria Bíblia e vários pontos da história, muita literatura, às vezes ficcional até, ela nos fornece argumentos, elas ampliam a nossa perspectiva. A arte, a literatura, elas não são realmente inúteis. Não é só, como o Lewis falou, sobre a filosofia e a arte que dá a essência à vida, dá um significado. Tem também esse lado de que a gente pode viver sem, não é essencial à vida. Você pode viver sem literatura, você pode viver sem saber quem foi Júlio César. Só que você vai viver melhor se você tiver esse conhecimento, se você tiver estruturas que vão te permitir ter uma visão de mundo mais ampla, vão te permitir antever algumas coisas com base em acontecimentos históricos que já aconteceram antes. Então, o conhecimento te capacita. E hoje em dia, os intelectuais, não só brasileiros, acredito que esse problema seja geral, mas você entra numa faculdade de filosofia, por exemplo, como eu entrei, e você não estuda grego, latim, francês e alemão, que são importantes para a filosofia, por exemplo. Então, a intelectualidade atual, ela é despreparada. E na época de Lewis já estava começando, mas ele ainda foi um dos que recebeu uma excelente educação. E a educação é tema de outros livros de Lewis, se eu não me engano, A Abolição do Homem, por exemplo. Ele comenta sobre educação em Cartas de um Diabo. Eu tenho resenha de Cartas de um Diabo e de Cristianismo Puro e Simples no blog, que também vão estar linkados aqui. Então eu posso também dizer que é um livro relevante, é um livro que permanece atual, é um livro que vai te dar muitos dados para você refletir melhor sobre vários aspectos da vida, não só o amor, mas a sua própria forma de lidar com o mundo. Então, recomendo bastante a leitura.